precisa não. Glória a Deus. Primeiro eu quero continuar aqui agradecendo a todos, né, pelas orações, principalmente pela Deia, né? Hoje ela ainda está se recuperando, né? Então tem altos e baixos aí de ânimo, e principalmente a parte da manhã ela ainda fica muito debilitada, mas graças a Deus está se recuperando bem. E assim, a gente não tem como agradecer tudo que a igreja, os irmãos têm feito, né, por nós. Falando que vai ser difícil voltar depois ao normal. Para quem não sabe, né, minha esposa fez recentemente, há pouquíssimos dias, né, retirou um câncer no tireoide, então teve que retirar a tireoide, já tinha espalhado para muitas áreas, e a cirurgia foi um pouco mais demorada que o esperado, né? Mas ela está bem, graças a Deus, não afetou cordas vocais, nada disso, mas a recuperação, tem dias que ela está muito bem, tem dias que ainda não consegue se levantar com tanta energia. E ao longo do dia ela tem os altos e baixos de energia também. Mas os irmãos têm levado comida para a gente lá, já tem quase 15 dias, né, desde que ela fez a cirurgia. Gente, é bom demais, hein? Acho que eu nunca comi tão bem na minha vida. Essa semana até picanha do bar do Manolo chegou lá em casa. É sério. Sorvete, o que mais? Pudim. Eu estou engordando aqui já pra caramba. Eu não posso mais não. Mas muito obrigado, gente. Vocês não sabem como isso faz a diferença. Tem feito a diferença, né? Assim. E o amor cura. O amor cura. O amor levanta. O amor nos faz lembrar do Senhor, né? O amor nos leva de volta para Deus. E quando a gente vê que no final das contas, tudo que nos resta é o amor do Senhor. Tudo que nos resta é a gente se agarrar ao amor do Pai. E esse é o tema principal de hoje, né? O coração do Pai. Semana passada a gente teve culto de Dia dos Pais, né? Para mim foi um culto de Dia dos Pais um pouco diferente, que eu estava pela primeira vez sem os 2 filhos aqui. O Theo estava no Brasil, a Sara não tinha chegado ainda do Basic Training. Chegou todo mundo junto. Ontem chegou todo mundo, casa cheia, filhos de volta, bênção demais. Então acho que a Deia ficou mais emocionada, mais cansada também, né? De dar atenção para os filhos e querer saber de tudo. E hoje ela estava bem cansada de manhã. Mas queria orar aqui para começar. Senhor, quero agradecer a Ti, Pai, pelo Teu grande amor, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor. O que seria de nós, Senhor, sem o Teu amor? O que seria de nós, Senhor, sem o Teu cuidado? O que seria de nós sem os irmãos, Senhor, sem cada um de nós? O que seria de mim, Pai, da minha casa, Pai, sem cada um dos irmãos que o Senhor tem nos dado, Pai, da família que o Senhor tem nos acrescentado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Fala conosco. Usa, Senhor, cada um aqui, Pai, para ser canal, Senhor, da Tua vontade, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Canal de cura, de libertação, Senhor, de salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu queria começar lendo um texto que é muito conhecido, está lá em João 14, de 1 a 6. Tenho certeza que você conhece, pelo menos um versículo desse texto você conhece. Isso aí, vou começar a ler aqui. Deixa eu botar na minha Bíblia aqui. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé.
Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Eu quero ler de novo aqui os versículos 4, 5 e 6. Vocês me ajudem aqui nessa leitura, nessa interpretação. Olha que interessante. Então o Senhor, ele está falando ali em cima, né, que na casa do Pai dele tem muitas moradas, que ele está preparando um lugar para um dia nos levar para estar eternamente com ele. E aí no versículo 4 ele fala: vocês conhecem o caminho para onde vou. Um dos discípulos se levanta no meio num ímpeto ali e fala: não sabemos para onde o Senhor vai. A gente não sabe não. Como poderemos conhecer o caminho? Como que a gente pode conhecer esse caminho? E aí o Senhor responde, eu sei que você já sabe, se você souber, você pode ler comigo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Amém? Esse versículo eu creio que todo mundo já ouviu, até quem não é crente já ouviu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E enquanto eu li, na verdade, enquanto semana passada o César, nosso amigo, pastor lá da Calvary Chapel, esteve aqui pregando, né? Veio me socorrer aqui. Eu não sabia se eu estaria aqui ou não, por causa da cirurgia da Deia. Gustavo e Diana estavam no Brasil. E eu falei, e ele me ligou, falou: você precisa de alguma coisa? Eu falei: preciso. Domingo, prega para mim lá, pega pra gente, por favor, que eu não sei como vai estar a minha situação, como é que a gente vai estar. E ele veio, graças a Deus a gente esteve aqui, a Deia conseguiu vir semana passada. E foi uma palavra tremenda para o Dia dos Pais, e ele, né, falou muito sobre o amor do pai, usando a parábola do filho pródigo. E enquanto ele pregava, eu comecei a meditar nessa parábola. A gente já conhece, né? Eu comecei a ver algumas coisas que eu não tinha ainda percebido. E aí eu me lembrei desse versículo. Porque a gente guarda muito que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho. Mas ele é o caminho para quê? Ele é o caminho para onde? E muitas vezes a gente, inconscientemente ou conscientemente, a gente vive como se o caminho fosse o céu. Estou dando um tempo para você respirar e pensar. Se o pastor está falando maluquice, a gente não vai para o céu. É claro que existe um caminho para o céu. Mas o que ele está falando aqui é que existe um caminho. E o caminho que ele quer que a gente trace não é simplesmente um caminho da salvação. Ele veio para nos salvar. Ele quer nos salvar. Mas o caminho que ele quer nos levar é até o Pai. Se você não acredita em mim, vamos ler de novo aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deixa muito claro, existe um destino. Jesus é o caminho, mas o nosso destino é o Pai. E eu não preciso chegar no céu para chegar até o Pai. Isso que ele está falando aqui. Olha, lá no céu vão ter muitas moradas. Eu estou guardando um lugar para vocês lá. Mas existe um caminho. E eu sou esse caminho. E existe um lugar que eu quero que vocês cheguem. Você não precisa esperar morar no céu para chegar ao coração do Pai, para chegar até o Pai. E eu fiquei meditando sobre isso e como isso é profundo, né? Porque o Pai está tão acessível a cada um de nós, através de Jesus e através do Espírito Santo que habita em nós. E muitas vezes a gente fica pensando de quando nós formos morar no céu, quando formos morar com o Senhor. E o Senhor, ele não veio simplesmente para nos resgatar e nos salvar. Ele não veio só nos salvar desse mundo, mas ele veio nos salvar para alguém. Isso é muito interessante, porque ele veio nos salvar desse mundo, ele veio nos salvar do pecado, do juízo, mas ele veio nos salvar para alguém. Jesus veio nos salvar para estarmos com o Pai, para habitarmos com o Pai, para conhecermos o Pai, para conhecermos o amor do Pai, desfrutar do amor do Pai. E enquanto César pregava semana passada, quem esteve aqui ouviu, né? Ele falou, está lá em Lucas 15. Lucas 15 é um capítulo bem interessante, né? Tem uma frase do Billy Graham, que é assim, ó. Ele diz assim: João 3,16 resume o Evangelho em uma frase.
né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E ele fala assim: e se Lucas 13 resume o evangelho em uma frase, se João 3,16, desculpe. Lucas 15 revela o coração do evangelho em uma história. E na verdade são 3 histórias contando mais ou menos a mesma coisa. Há pouco tempo atrás o Gustavo pregou sobre isso aqui. Então primeiro ele fala de uma ovelha perdida. Ele fala qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, se dá conta que uma se perdeu. Qual é o homem que não deixa as 99 no pasto e vai atrás da que se perdeu? E quando ele acha, o que ele faz? Ele traz ela com cuidado, com carinho, coloca ela de volta, chama os amigos, dá uma festa, celebra porque aquilo que estava perdido foi achado. E aí ele fala assim: e assim também os anjos celebram nos céus quando um pecador se arrepende. Aí vem a segunda parábola de uma moeda perdida. Fala que uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. E para que ela ache essa moeda dentro de casa, diz que ela acende uma luz, procura até encontrar. E quando ela encontra, o que ela faz? Chama as amigas, dá uma festa. Talvez ela tenha gastado mais do que aquela moeda para dar aquela festa. Aí é o meu input, tal. A Bíblia não fala isso não, mas diz que ela dá uma festa. E a conclusão desse trecho é exatamente o mesmo: que o Senhor se alegra. E depois vem uma terceira parábola, que é engraçado porque ele fala das duas realidades. A primeira ovelha fugiu e se perdeu lá fora. A moeda se perdeu dentro de casa. E aí a gente vê na sua Bíblia, na minha Bíblia, provavelmente você vai ver um título: o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Mas quando a Bíblia não foi escrita, não tinha título, né? Nem capítulos, nem versículos, né? Os pastores estão aqui, depois me corrijam se eu estiver errado. Mas isso foi feito lá em 1200 e alguma coisa. Resolveram dividir para facilitar a nossa leitura. Então você vai ver esse título. Mas ele começa dizendo assim: um homem tinha 2 filhos. Então ela não é uma parábola de um filho só. Não é a parábola de um filho perdido, pródigo. Mas é a parábola de 2 filhos perdidos. Um perdido fora de casa, como a ovelha que se perdeu e se desviou do caminho. Outro perdido dentro de casa, como a moeda que ficou ali e que precisou de uma luz para que fosse acesa. E quando você acende a luz, não sei se você já teve essa sensação. Aqui a gente tem muito storage, né? Eu tenho um pequeno storage lá em casa. Eu acho que quanto maior o storage, mais coisa eu taco lá dentro. Não sei se você faz do mesmo jeito. Mas volta e meia, a Deia entra lá. Quando ela entra, ela fala: preciso arrumar isso daqui. Preciso limpar isso. Amor, vem aqui, vamos limpar. A Deia é a luz, né? Ela chega lá, ilumina, acende a luz. Quando eu entro, eu nem acendo a luz. Já sei onde estão as coisas, sai pegando. Ela acende a luz. Nossa, isso está sujo. A mesma coisa. Aquela moeda se perdeu dentro de casa. E quando aquela mulher acende a luz, imagino que ela deve ter visto ali: eu preciso limpar isso aqui. Ela se perdeu porque talvez ela está misturada com tanta coisa que não deveria estar aqui. Então a gente vê ali na parábola do filho pródigo, resumindo rapidamente, o pai tinha 2 filhos. Um filho chegou e falou: pai, eu quero tudo, minha herança antecipada, e quero ir embora. E o pai deu. Ele foi, gastou tudo que tinha, tudo que não tinha, se endividou. Quando ele viu, ele já estava comendo comida de porcos. Estava sonhando com a casa do pai. Ele falava: eu quero voltar para minha casa como servo do meu pai, já vai ser bem melhor. Se eu fosse um servo do meu pai, eu estaria com uma vida melhor. Aquele pai, ele era tão bondoso que ele tratava os servos como filhos, né? E aquele filho tinha essa noção. E aí, aquele filho resolve voltar. Paralelo a isso, tem um outro filho que está dentro de casa, que não saiu do lado do pai, não saiu da casa do pai, mas que de alguma maneira estava perdido. Então a gente viu um perdido na rebelião e o outro perdido na religião. E muitas vezes a gente se encontra como esse perdido na religião.
porque eu estou vindo à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não tenho comunhão com o Pai. Eu não conheço o coração do Pai. E se eu não me relaciono com o Pai, de nada adianta essa religião. Essa religião só tem uma função, que é me religar ao Senhor. A palavra religião significa exatamente isso. Religar o homem ao Pai, o homem a Deus. E a gente, por vários motivos, a própria igreja muitas vezes ensinou que Deus é um Pai distante, rigoroso. Ele não te aceita como você é, Ele te aceita quando você estiver puro, imaculado, né? Isso nunca vai acontecer, porque é Ele que nos purifica, é Ele que nos limpa e nos prepara. Eu queria ler alguns pequenos trechos aqui, para você entender onde eu quero chegar. Vamos ler no Lucas 15, versículo 20 e o 21. Aqui falando do filho que fugiu, tá? O filho que saiu de casa, perdeu tudo. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aquele filho resolveu voltar para casa. E a maneira como conta a história, eu fico imaginando o pai, de repente, todo dia vai para fora, senta naquela cadeirinha de balanço e fica olhando. Será que é hoje que meu filho vai voltar? Não sei se era assim, né? Eu faço na minha cabeça aqui a história. Mas de alguma maneira o pai tinha a esperança do filho voltar. E quando o filho apontou lá longe, pelo jeito de andar ele já reconheceu. É meu filho, isso aí não é nenhum servo, não é ninguém cobrando, não é nenhum amigo meu, esse é meu filho. Volta no versículo 20, por favor. Diz que ele correu. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o filho, abraçou e o beijou. Quem correu? O pai. Olha que tremendo, muitas vezes a gente é ensinado, ou a gente acha que se eu não correr para Deus, o Senhor não vai me aceitar. É claro, o filho apanhou um pouco da vida. Ele teve no coração a sensação de que ele fez algo errado. Ele não sabia como consertar aquilo, mas ele sabia que o pai sabia. Eu não sei como consertar essa situação, mas meu pai sabe. Não sei como ele vai me receber, mas eu vou voltar. E ele volta e o pai corre. Antes que houvesse um pedido de perdão, o pai o abraça. Antes que houvesse um pedido formal de perdão ou um arrependimento genuíno saindo da boca daquele menino, o pai o abraça. E assim ele faz com a gente. Antes que os nossos erros sejam expostos diante do Senhor, né? E antes que a gente se arrependa de verdade, antes mesmo que nossa palavra chegue na língua, tem um salmo que fala isso, né? O Senhor já conhece. E aí o pai vem, abraça aquele menino, abraça aquele jovem, traz ele de volta. E o versículo seguinte ele é tremendo, porque esse amor derramado pelo pai provoca nele um verdadeiro arrependimento. O amor extrai verdade. O amor derramado pelo pai ao filho faz com que, versículo 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Assim que às vezes a gente se sente quando a gente está tão distante e o Senhor nos ama de uma maneira que constrange. Fala: Senhor, eu não mereço esse amor, eu não mereço esse cuidado todo, mas ainda assim Ele me ama, ainda assim Ele quer derramar mais amor. E infelizmente a gente vive num mundo onde os valores são trocados. Eu tenho que merecer para poder pertencer a algum grupo. Eu tenho que fazer algo extraordinário para ser amado por alguém. Eu tenho que sempre fazer, eu tenho que sempre ser alguém antes que alguém me aceite. No mundo é assim, mas no Senhor não é assim. O Senhor, Ele nos aceita primeiro, Ele nos recebe, Ele nos cura, Ele nos lava, Ele nos restitui a posição de filho. Ele chega e fala: olha, mata um boi aí, traz uma capa, cobre ele com vestes de filho, traz uma sandália,
porque agora ele não vai mais andar errante como ele andava. Traz um anel, porque agora eu restituo a confiança que eu tinha nele. O anel do filho de um proprietário significava que qualquer lugar que ele carimbasse aquele anel, ele estava dando uma chancela. Então chega e fala: meu filho, eu sei que você errou, você gastou tudo que não era seu, tudo que você podia e não podia, mas eu te dou o meu anel, eu te dou uma confiança de novo. Vem aqui, vem aqui, e você é filho de novo, e aquilo que foi perdido o Senhor vai restaurar. Esse é o nosso Pai, esse é o amor do nosso Pai, né? Esse é o Evangelho. Acontece uma mudança profunda em nós quando a gente para de viver para agradar o Pai da nossa maneira, para viver tentando conhecer, buscando conhecer o coração do Pai, buscando conhecer aquilo que Ele quer para mim. Às vezes a gente quer fazer muita coisa e o Senhor só quer que a gente esteja perto dEle, conhecendo o coração dEle. E um segundo filho, deixa eu ver onde está aqui. Escrevi tanta coisa aqui que eu não sei onde é que está. Um pouquinho mais para frente a gente vê a reação do segundo filho. Versículo 29. O segundo filho que habitava ali com o pai não fugiu, não gastou nada, não desperdiçou nada. Estava na casa do pai todos os dias. Quando o irmão chega, ele fica irritado. Ele fala assim: mas como é que pode? Aquele senso de justiça. Acho que é só eu que tenho isso aqui. Ninguém aqui deve ter esse senso de justiça assim, né? Mas por que o Senhor está dando isso de novo para o irmão? Já errou demais, né? Já fez, o Senhor está restituindo. Isso não é justo. Eu estou aqui do lado, eu venho na igreja todo dia, eu leio a Bíblia. E o Senhor às vezes está falando: mas você fala comigo? Mas você me conhece? Aquele dia, esse segundo irmão conheceu o coração do pai também, que ele também não conhecia. Olha o que ele fala aqui, ó. O irmão, né? O outro filho respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Embora ele fosse filho, embora ele estivesse na casa, a mentalidade dele era de escravo. Ele achava que se ele não servisse como um escravo, ele não servia para o pai. A performance dele tinha que ser boa para que o pai pudesse amar ele. E o pai lhe mostra: meu filho, tudo que é meu é seu. Bota o próximo aí, por favor. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. Pode ir. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. E o que o Senhor fala para a gente hoje é exatamente a mesma coisa. Tudo que eu tenho é seu. A palavra fala que o Senhor nos adota, né? Como filhos. Eu fico imaginando aqui: você adotaria um filho? A sua intenção em adotar um filho é para que ele seja seu escravo, ou para que ele demonstre amor por você como filho? Aqui a gente vai ter 2 apresentações de crianças hoje, né? Eu tenho certeza que o coração dos pais é que os filhos se apeguem a eles, né? De alguma maneira se apeguem ao coração deles, que eles possam derramar amor, que eles possam desfrutar desse momento, né? De pai, filho, mãe, filho. E o Senhor não é diferente, porque Ele gerou isso em nós. Ele gera esse amor, Ele gera em nós. O César falou algo aqui semana passada que é muito interessante. Falou: antes de você ser filho, você tem um padrão de amor e misericórdia. E você olha os outros e fala: como é que esse cara aceitou o filho de volta em casa, depois de tudo que fez? Como é que esse deixou o filho fazer isso e aquilo? Aí quando você tem o seu próprio filho, aí você começa a repensar, né? Você fala: não foi tão ruim assim. Não, vem cá, meu filho, vamos lá, dessa vez passa. Nossa porção de amor e misericórdia começa a aumentar, né? A gente começa a buscar uma justificativa. Não que esteja certo passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Não estou falando isso. Mas o amor do Pai e a misericórdia do Pai começam a se manifestar de uma maneira diferente no nosso coração. Porque foi Ele que gerou isso em nós.
Então o Senhor nos encarrega de disciplinar, de instruir e de confiar. E sempre que necessário amar, receber, derramar misericórdia, perdoar, quantas vezes for necessário, né? A gente nunca vai deixar de amar os nossos filhos. Apesar de muitas vezes a gente querer meter a mão no pescocinho ali, né? Theo, Sara, ali. Brincando, os filhos são uma benção. Mas dá trabalho. Ter filho dá trabalho. Vocês que são pais aí, você sabe. Dá trabalho. E quanto mais a gente se dedica em amor, mais a gente cansa, mas melhor a gente colhe. Então não deixe de amar. E nessa mesma perspectiva eu queria que você olhasse como eu busquei olhar essa parábola hoje. A gente tem um filho que fugiu, que se perdeu lá fora. Um filho que se perdeu dentro de casa. Mas a gente tem um terceiro filho, que é aquele que narra a história. Já percebeu que quem narra a história é o próprio Jesus? Então vamos olhar para ele como o filho perfeito. O filho que não abandonou. O filho que esteve presente. O filho que conhece o coração do Pai. O filho que apresenta o caminho para o Pai. O filho que é o caminho até o amor do Pai. Esse é o Senhor que eu conheço, o Senhor que a gente conhece. Esse é o nosso Jesus, amém? É o Filho perfeito, né? E é nele que a gente tem que se espelhar. E eu queria deixar algumas reflexões para a gente aqui hoje, né? Será que eu me identifico mais com esse que se rebelou, ou com aquele que está ali dentro? Ou com os dois? Acho que de alguma maneira a gente se identifica um pouquinho com os dois. Tem hora que a gente está aqui dentro, mas quer chutar o balde. Tem hora que você está lá fora, você não quer voltar de jeito nenhum. Aí tem hora que bate um remorso, né? Deixa eu voltar. Eu estou no lugar errado. Muitas vezes a gente está aqui fazendo muita coisa, servindo todos os dias, todos os domingos. E eu não perco um culto, não perco uma oração. Mas não busco ter um relacionamento com o Senhor. Não busco demonstrar o amor do Senhor. Então que a gente possa ser como o Senhor Jesus, que conhece o coração do Pai, conhece o amor do Pai e apresenta esse amor para quem está perto dele, né? Então Jesus é o caminho, mas o meu destino final é o Pai. Isso a gente tem que ter em mente, né? Apesar dos conceitos de pai que você possa ter, se o seu pai foi ausente, se você não teve pai, se ele foi um péssimo pai, o Senhor, Ele está aqui hoje para mudar e transformar todas essas realidades, né? E te dizer que Ele é um pai verdadeiro, um pai que ama, um pai que instrui, né? Eu falei aqui já, né? Mas vou repetir, eu não fui salvo apenas desse mundo, né? Mas eu fui salvo para alguém. Eu fui salvo para viver e estar na presença do Pai, né? Hoje o Senhor nos chama e Ele fala assim, ó, você tem um lugar, você tem uma casa, você tem um refúgio, você tem um lugar para pertencer, onde você vai ser amado, onde o amor do Senhor vai se derramar. Lá em Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Senhor hoje nos chama como filhos. E a maneira da gente se tornar filho é sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não é tão difícil assim. Porque o Senhor, Ele falou, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, vou deixar o meu Espírito para habitar em você. E Ele é aquele que nos leva hoje, né? Que nos faz identificar com o Pai. Muitas vezes eu nem sei, não entendo, não compreendo, mas algo no meu espírito me diz, existe um Pai que me ama, que tem misericórdia de mim, que me restaura, que me cura, que me leva de volta para o caminho certo, que limpa a minha sujeira, que faz eu encontrar o que está perdido e ser restituído nele. O Senhor nos chama de volta para casa, né? E o meu convite hoje para você é que você entre nessa história. Assim como Jesus contou a sua própria história, contou ali, revelou o coração do Pai nessas
Nessas 3 parábolas, ele revela o coração do Pai. E o coração do Pai, ele não mede esforços para te trazer de volta. Ele não mede esforços para limpar o que está sujo. Ele não mede esforços para celebrar a sua vitória, para celebrar a sua vida, porque ali mesmo diz que haverá festa no céu quando um pecador se arrepende. Nesse mesmo contexto, Jesus fala isso. Não há festa maior do que essa. Ele celebra com os irmãos, mas no céu a festa ainda é maior. Amém? A gente tem uma outra programação daqui a pouco, mas eu queria orar aqui. Eu queria orar com você. E eu queria chamar o Manuel aqui para me ajudar no tocar aqui enquanto a gente estiver orando. E eu quero orar para que o Senhor se revele em nós de uma maneira poderosa. Para que o Senhor permita que a luz dele abra os meus olhos e me mostre o que está perdido. O que eu deixei perdido por aí. Que o Senhor transforme o meu caminho e que Ele me mostre que o meu caminho é para chegar até o Pai. Não é para chegar a minhas conquistas pessoais, não é para chegar a uma performance, não é para eu chegar na igreja, não é para eu ser o pastor que mais trabalha, de mais horas trabalhadas na vida, aquele que lê a Bíblia 30 vezes no ano. Tudo isso é muito bom se você faz na companhia do Pai. Mas Jesus veio para que a gente possa ter acesso e um caminho direto com Ele. Se você pudesse colocar de pé nesse momento. Senhor, toca cada vida, cada coração, Pai. Revela-nos, Senhor, a Tua vontade, Pai. Que a gente possa viver para Ti, Senhor. Viver para o Teu louvor, Senhor. Que a gente possa encontrar esse caminho. E assim como Tomé ali perguntou: Senhor, mas o Senhor fala que a gente sabe esse caminho, mas eu não sei. Me revela, Senhor. Me fala. Se você também não consegue ver esse caminho, peça para o Espírito Santo hoje te levar de volta para Ele. E eu quero primeiro que, se você quer encontrar um caminho de volta para Deus, né? Se você acha que você precisa encontrar esse caminho de amor, se você quiser vir aqui à frente, a gente quer orar por você, para que o Senhor te conduza de novo ao caminho que Ele tem para você. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Vem, Senhor. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti achego. Se achegue ao Senhor nesse momento. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, não apenas uma canção. Não é o que queres de mim, mais profundo busca, Senhor, que teus olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus.
me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu. Se você quer retornar a essa essência hoje, se você percebeu que algo se perdeu no meio do caminho, se você perdeu o fogo, a chama do primeiro amor, se você perdeu a esperança de algo, vem aqui à frente para a gente orar junto, para o Senhor restaurar hoje no seu coração a chama do primeiro amor, para o Senhor restaurar a intimidade com o Senhor. Se você antes ouvia a voz do Senhor de uma maneira presente, e hoje você tem dificuldade de ouvir, hoje as vozes do mundo talvez falem mais alto, as vozes da preocupação, as nossas próprias vozes. Se você quer hoje declarar isso aqui, você quer ter restaurado essa essência no seu coração, não tenha medo, vem aqui à frente para o Senhor poder restaurar. Deixa Ele falar com você, deixa Ele te curar. E se você, como qualquer um desses filhos ali, se sente também desprezado mesmo dentro da igreja, ou sente a falta de amor mesmo dentro da igreja, talvez você sente que você faz muita coisa, mas não tem alcançado o amor do Pai. Vem aqui, deixa o Senhor te tocar hoje com amor, com poder. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração, mais que uma canção eu te darei, não apenas uma canção, não é o que queres de mim, mais profundo busca o Senhor, que os meus olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Oi, Senhor. Rei de imensurável valor, Oi, Senhor. ninguém Vem, pode Senhor. expressar. Tira toda a seta, Senhor, toda a acusação do inimigo, Senhor. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais de uma canção eu te darei, não apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, que meus olhos. Se puder chamar as crianças, os professores lá para mim, por favor. Meu coração, Estou voltando à essência da adoração.
coração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Amém. Não deixa nenhuma seta entrar no seu coração. Que o Senhor retire hoje do seu coração qualquer acusação. Se você se sente acusado, se você se sente indigno, receba o amor do Senhor. Como a gente viu aqui na história, primeiro Ele nos ama, primeiro Ele nos abraça, e aquilo que precisa ser tirado de nós começa a acontecer naturalmente. O arrependimento nos toca de uma maneira poderosa, porque o amor do Senhor é poderoso. Simplesmente se abra para esse amor, e para que esse amor possa te impactar, possa te usar. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se sentar. Queria chamar a Cíntia, não se levanta não, Cíntia. Cíntia vai dar um testemunho aqui. Amém, igreja, amém. Bênção, né? Palavra. E essa semana contei uma história para o Mateus, uma história que a gente viveu em casa com a Luísa, minha filha de 4 anos. Eu já vivi essa história com o Vitor também, mas dessa vez eu fui, sabe, tentando entender o que foi aquilo tudo, aquele processo, o que aconteceu. A minha filha acordou um dia, numa segunda-feira, e falou para mim assim: mamãe, Jesus veio me visitar essa noite. Eu falei, ah, é? E eu parei tudo que eu estava fazendo assim na cozinha, e eu falei, como é que foi isso? E eu não sei vocês, mas eu dou muita atenção ao que eles falam, sobre tudo que é sobre, principalmente que é sobre Deus, né? E ela foi e me falou as coisas que ele falou para ele, assim, que ele falou para ela, né? Ele me disse para eu acordar e não ir ver televisão, para eu trocar de roupa, para eu pentear meu cabelo e ter um tempinho tranquila e não ficar agitada já querendo ver televisão e fazer as coisas. Eu falei, é mesmo? Eu olhei aquilo assim e aí depois ela falou assim, e ele me disse que vai voltar na quarta e na sexta. Aí eu lembro quando eu contei pro Mateus, ele falou até assim, mas ela sabe o que é quarta e sexta? Eu falei, eu não sei. Eu não sei, mas ela disse que ele ia voltar. E eu fiquei assim, eu vou ficar quietinha. E quando chegou na quinta, ela me contou novamente. Mamãe, Jesus veio de novo. Eu falei, ah, é? E como é que ele é? Como é que ele se comporta? Como é que ele fala com você? Ele usa uma bermuda azul, assim, tem um cabelo castanho. E ele falou assim, Lulu. Aí eu, ele te chama de Lulu? Sim. Lulu, você está tão linda dançando, continua dançando. E eu fiquei assim, meu Deus, isso está acontecendo mesmo. E assim foi também no sábado pela manhã, e ela me contou. Só que eu fiquei pensando nisso tudo, e quando o Mateus falou para vir aqui contar esse testemunho, e eu fiquei, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo com isso, né? E Deus falou no meu coração, assim, porque o que mais me impactou, eu fiquei me perguntando o que mais me impactou naquele momento, foi a obediência dela. Muito rápido ela obedeceu. Muito rápido ela não ligou, ela se arrumou e ela ficou ali. E eu fiquei, gente, como ela obedeceu rápido, né? Porque a gente fala 1000 vezes, né? Minha filha, não, agora não, aqui não foi. Mas a Deus ela obedeceu tão rápido. E por que ela obedeceu tão rápido a Deus? Porque não há ninguém nesse mundo que vai falar com você e vai te convencer desse pecado. E vai te convencer dessa verdade. Porque num estalar de dedos, a voz, a forma que ele falou com ela foi impactante. Transformou o coração dela com aquilo. E aí eu pensei, ok, Senhor, muito obrigada. Porque assim, hoje vocês estão apresentando seus filhos a Deus. E eu posso dizer para vocês que assim, o maior dever da vida de vocês vai ser apresentá-lo todos os dias. Hoje vocês estão vindo aqui, se arrumar e vão apresentar o bebê de vocês. Mas creiam no poder que tem a presença de Deus. Vão até o Senhor, busquem essa presença e apresentem todos os dias esse Senhor. O Senhor vivo, Deus de Israel, aos filhos de vocês. Porque nós temos esse Consolador, nós temos esse advogado que trabalha ao nosso favor. Amém? Glória a Deus, é bênção demais, né?
esteja atento, né? Que o Senhor fala, né? Eu queria ler aqui, tem Marcos 10, de 13 a 16. Tem um texto interessante que fala sobre as crianças, né? Jesus e as crianças. Se tiver na NVI aí, por favor, que é a que está no meu... Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Não despreze, né, a sua criança, pelo contrário, né? Continue ensinando, crendo que o Senhor está cuidando. Eu queria chamar o Gustavo aqui também. Amém. Amém. Que manhã maravilhosa, né? Que honra também a gente poder estar fazendo parte dessa consagração, dessa apresentação das crianças. E eu lembrei esses dias, né? Meus pais eram católicos, né? Meu pai português, assim, filho de pai e mãe português, estão bem católico, né? Assim, seguindo a tradição, bem à risca. E eu tenho 2 irmãos, e meus 2 irmãos foram batizados ali na igreja católica, né? Conforme a tradição ali, né? E minha mãe foi me contar anos depois, né? Porque eu fui, assim, o único que se converteu realmente, né? E desde o início eu sempre senti o amor de Deus, assim, como o Mateus falou, né? Eu não encontrei o Senhor me encontrou. O Pai sempre esteve atrás de mim, eu fui constrangido por esse amor. E uma vez minha mãe me falou, poucos anos atrás, que naquele momento que ela estava grávida de mim, tinha um pastor que estava ajudando eles ali, né, no casamento, alguma questão ali. E aí quando eu nasci, ela me apresentou na igreja, né? Que era bem contrário ali àquilo que meu pai acreditava. Depois meu pai veio a se converter, né? Já faleceu, está no Senhor, foi uma benção. Mas eu achei tão interessante, né? Ela falou, que ela não tinha... você, né? Você se converteu e tal. E eu lembro quando eu estava grávida de você, que eu ia num pastor. E quando você nasceu, eu te apresentei lá, né? Na igreja desse pastor e tal. E eu falei, poxa, que legal. E aí eu vi, como se Deus falasse comigo, né? Como Deus leva a sério, né? Uma aliança feita no altar dele, né? Como Deus realmente, não é que eu era melhor ou especial, tudo, mas aquele ato ali de um pai e uma mãe, né? Deliberadamente consagrando um filho ao Senhor, com esse entendimento correto, como isso é poderoso, né? E eu creio, né? Deus já fazia essa obra em toda a minha casa, mas eu fui o único ali que realmente cedo tive um encontro com o Senhor, né? Não tinha nenhum contexto familiar para isso, mas eu realmente me sentia atraído pelo amor de Deus, muito louco. E hoje eu vejo que é como se o Senhor falasse, não, aquela aliança foi levada a sério, né? Eu ali me apresentei como seu pai, ainda que você não tivesse esse entendimento, e eu sempre te busquei, né? E um pai que nunca desiste, como a gente leu, como a gente aprendeu aqui hoje. Só um pequeno testemunho, né? Para que a gente saiba que não é simplesmente, vamos fazer um ritual porque precisa ser feito. Tudo que é feito diante do Senhor, o Senhor leva a sério, né? O mundo espiritual, ele é mais poderoso do que o mundo natural. Então, ainda que às vezes você não veja nada, né? Você não veja nenhuma manifestação sobrenatural. Se foi feito diante do Senhor com o coração correto, o Senhor vai dar o fruto certo. Amém? Amém. Então hoje a gente tem 2 famílias aqui. Eu queria chamar a primeira família do Henrique. Consagrar a filha aqui. Amém. Glória a Deus. Benção. Bem-vindo.
são os vovós? Esse aqui são os avós. Ah, muito bom. Tem um trecho em 1 Samuel 1, 27 e 28, que fala da consagração do profeta Samuel. Diz assim, ó: era esse menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor, então ali adorou o Senhor. Aqui a mãe de Samuel, né, consagrando ele ao Senhor, oferecendo ele ao Senhor. E aqui está a família, né, os pais, avós, irmãos, né, aqueles que amam. Sei que deve ter alguns convidados aqui também, né? Então a gente vai consagrar. Eu vou fazer uma oração aqui. Se vocês quiserem orar também, fica à vontade, tá? Pedir para o Gu orar também. O mano e a Raquel também. Pode chegar aqui, por favor. Amém. Primeira coisa, né, assim, como pais, padrinhos, avós, irmãos, né, a responsabilidade é de mostrar o caminho, né? Assim como Jesus ali é o caminho, a verdade e a vida para nos levar ao Pai, a responsabilidade de cada um aqui também, né? Inclusive na ausência dos pais ou na falta dos pais, né? Assim, aqueles que o cercam poderem continuar instruindo, né? Então a gente vai apresentar a vida da Luísa. Mais uma Luísa. A terceira Luísa aqui, né? Aqui, ó, Luísa, a outra Luísa e mais uma Luísa. Olha que benção. 3 Luísa. Senhor, agora aqui na presença dos pais, dos familiares, Senhor, dos amigos mais chegados, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, a vida da Luísa, Pai. Oferecemos ela a Ti, Senhor. Ela pertence a Ti, Senhor. Guarda os caminhos dela, Senhor. Guarda, Senhor, cada passo, Senhor, cada momento, Senhor, o crescimento, Senhor. Proteja a vida dela, Senhor. Guarda de todo, livra de todo mal, Senhor. Que Teu Espírito se revele a ela, Senhor, diariamente. Ainda bebê, ainda criança, que ela venha Te conhecer intimamente, Senhor. Que ela venha sonhar contigo, conhecer a verdade que vem de Ti, Pai. Abençoa os pais agora, Senhor. Dê a eles sabedoria, Senhor. Dê a eles entendimento, conhecimento da Tua vontade, Senhor. Sabedoria, paciência, amor, misericórdia, que seja derramado sobre a vida deles, Pai. Que eles possam instruí-la, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado por este momento. Num mundo tão controverso, nós Te pedimos, não só ao Henrique, a Gabriela, da sabedoria, mas também a todos nós que somos pais, para que criemos os nossos filhos no temor do Senhor. E como Teus servos, pastores, aqui nós abençoamos esta família. Abençoamos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus, não só a vida da Luísa, mas a vida dos filhos deles, ó Pai, e de toda a família aqui presente. Em nome de Jesus, como Teus servos, nós profetizamos bênção, nós profetizamos que o Senhor guarde desse mundo tão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, Luísa, a família de Deus, seja bem-vinda. Tem um certificado para vocês ali. Aqui. Muito parabéns aos avós, aos irmãos, às irmãs, né? Papais. Glória a Jesus. A gente tem mais uma família aqui. O Íria e a Jaqueline podem vir também. Podem vir com os convidados, familiares de vocês.
Essa bebezinha já tá mais crescidinha, né? Já tá espertinha, ó. Bonito. Como é que é o nome mesmo? Não. Alice, não. Arya. Arya. Alisson. Família abençoada, linda, grande. Olha, ficar ali todo mundo juntinho aqui, ó, pertinho. E tem aqui também os convidados aqui, né, para fazerem parte, né? Agora pode chegar, por favor. Mais alguém para chamar? Não tem problema não. E é legal quando a gente tem, né, pessoas que a gente pode confiar, né, e chamar para estar com a gente, porque muitas vezes vão ser aqueles que vão nos ajudar a instruir os nossos filhos também, né? Aqueles que nos amam são os que verdadeiramente vão dar um toque. Olha, você tá pegando pesado demais, tá pegando leve demais, né? É assim que funciona, né? Eu fui muito bem orientado várias vezes, já tomei vários puxões de orelha, de pais, de amigos, de tios, né? E é muito bom a gente poder contar, né, com esses irmãos que vão estar nos lembrando, né, o principal motivo da gente estar aqui, que é conhecer o Senhor. Arya. Nossa, difícil, hein? Arya. Que linda, muito espertinha. Vamos orar aqui. Se você puder estender a sua mão também, a gente apresentar a vida da Arya. Senhor, apresentamos aqui, Senhor, a vida da tua filha, Pai, Arya. Que ela siga nos teus caminhos, Senhor. Que ela te conheça diariamente, Senhor. Apresentamos ela a ti, Senhor. Consagramos ela, Pai, ao Rei Todo-Poderoso, Senhor. Que o Senhor guie os passos dela, guarde, livre ela de todo mal, Senhor. Livre ela, Senhor, de toda seta desse mundo, Senhor. Livra, Senhor, de toda enfermidade, Senhor. Guarda, Senhor, o coração dela, que ela venha te conhecer diariamente, Senhor. Abençoa a vida dos pais, Senhor, do William, da Jaqueline, Senhor. Guarde a vida deles também, Senhor. Continua a tua obra na vida deles, Senhor, restaurando todas as coisas, Senhor. Que essa mais uma filha, Senhor, seja mais um motivo de união, Senhor, de restauração, Senhor. Oh, Pai, de cura na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida de cada um dos filhos, Senhor, dos pais que estão aqui presentes, Senhor, dos amigos, irmãos, familiares queridos, Senhor. Oh, Pai, consagramos essa casa a Ti, Pai, em nome de Jesus. Quer orar? Alguém quer orar? Se alguém quiser. Ó Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida da Arya e que o Senhor sempre use essa família como luz, Senhor. Que o Senhor possa guiar todos os passos deles, Senhor. Todos os lugares que eles vão mudar, Senhor. Guia eles, fica com eles, Senhor, para que eles possam encontrar o Senhor, o seu caminho, Senhor. Que ela possa também, todas as crianças nessa família, encontrar o seu caminho, Senhor. Viver pelos seus passos, Senhor. E eu peço que eu possa ser uma luz, Senhor, para essa família, minha família também, Senhor. Que o Senhor possa usar o seu Espírito Santo, toca essa família sempre, toca a Arya sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Lindo, Alisson. Aqui também, ó, o certificado para vocês aqui. Amém. Só mais um minutinho, o Gu vai falar aqui rapidinho e a gente já encerra. Amém. Amém. Já estamos encerrando, mas a gente não queria encerrar, né, antes de dar a oportunidade aí de a gente adorar ao Senhor também com a nossa contribuição. Tá bom? Então, fique super à vontade, temos alguns visitantes aqui, por favor, não se sintam constrangidos. Mas a gente entende que é uma honra, né, a gente poder contribuir na obra do Senhor, para o Senhor. É uma adoração literal, né, a primeira vez na Bíblia
que a palavra adoração aparece é quando Abraão vai entregar Isaac como um sacrifício. Então a gente entende que adoração é entrega, né? E não coincidentemente, a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra provisão é nesse mesmo momento, né? Que Deus fala para Abraão, Abraão fala para Isaac, Deus proverá para si um cordeiro. Então quando a gente adora o Senhor, o Senhor se revela como o nosso provedor. Amém? Então que você aí no seu lugar, super à vontade, possa, né, ofertar ao Senhor, contribuir. Não, a palavra diz não por peso ou por constrangimento, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, que a gente possa contribuir com alegria, entendendo que é um momento de adoração e entendendo que é nesse momento que o Senhor se revela como o nosso provedor. Amém? Então, a maioria tem usado aí essa opção, né, de poder fazer eletronicamente, ninguém mais quase usa dinheiro. Então, fique super à vontade, tá bom? Se você quiser ali é o e-mail da igreja, o Zé da igreja ali. E vamos orar juntos para a gente encerrar esse momento. Amém, Senhor. Continua a tua obra, Senhor. Senhor, obrigado por esse momento de podermos reconhecer quem o Senhor é, Pai. Não estamos te dando nada aqui, mas só reconhecendo, te honrando, te dando, Senhor, o lugar de honra na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, Senhor, como uma oferta aceitável ao Senhor, ou seja, aquela que toca no coração do Pai, Senhor. E eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, que haja provisão, que haja portas abertas, Senhor. Senhor, se revela a cada um dos teus filhos aqui, Senhor, como um Pai provedor, Pai. Que a gente possa ter uma semana abençoada, Senhor, que seja um tempo de colheita, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Podem trazer os seus envelopes. O Senhor te abençoe. Amém. Só antes de encerrar, né, agradecer, a gente teve 15 dias lá no Brasil, foi muito bom, muito obrigado pelas orações, foi um tempo assim, precioso mesmo de encontrar pessoas, né, de usufruir ali do nosso país também, foi muito bom, de sermos usados por Deus lá, foi um tempo também onde a gente conseguiu ser bênção ali, né, essa era a intenção. Então muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo amor aqui, né, pela família do Mateus, da Dé, que é a nossa família também. Sei que vocês amam ele, mas a gente conseguiu ir muito mais tranquilo sabendo disso, né? Então, assim, muito obrigado por isso, não tem preço, tá? Que o Senhor possa abençoar aí cada um que se envolveu nesse cuidado. E eu pensando aqui nesse Mundial de Clubes que tem tido, né? O Brasil tem ido muito bem, né? Os times brasileiros. Imagina se o Vasco não estivesse lá, hein? Se o Vasco estivesse lá, ia ser outro nível, hein? Mas amém. Amém. Que o Senhor abençoe. Obrigado pelo amor de vocês, pelo cuidado de vocês. E... Que é isso? Tava tão bom para ele trazer o Vasco para cá, aí não dá, né? A piada do culto foi essa. Muito bem, isso aí. Boa, Manuel. Gente, muito bom. Obrigado a todos que vieram, sejam todos muito bem-vindos. Todo primeiro domingo do mês a gente tem almoço aqui para aqueles que, né, vêm pela primeira vez. Do primeiro domingo você vem, pode trazer sua fome e ficar que a gente vai comer junto, tá? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, a gente já está encerrando. Senhor, queremos agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Te agradecer porque o Senhor tem sido bom, Pai. Apesar, Senhor, das nossas lutas aqui, o Senhor tem sido presente, Pai. E o Senhor sempre é presente. Te agradecemos pelo consolo que vem do alto, pelos irmãos, Senhor, que são usados por Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela provisão que vem do alto, Pai. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança. Dê para cada família aqui, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, cheio da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Não vá embora antes de falar com seu irmão, cumprimentar.